E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou gravar um vídeo agora que eu vou disponibilizar no Moodle e também no YouTube, de forma que vocês consigam baixar, instalar e fazer algumas alterações no conjunto de arquivos do Easy, de forma que vocês consigam executar ele sem maiores problemas, seja no Windows 8, seja no Windows 10. Eu estou instalando isso no Windows 10, mas já testei no Windows 8 e esse procedimento igualmente funciona. A escolha pelo arquivo que vocês inicialmente precisam baixar é bem importante. Então, partindo dessa ideia, eu vou primeiro mostrar qual é o caminho que vocês vão usar para baixar o arquivo correto, instalar a versão correta ou a versão mais adequada às nossas necessidades. Eu escolhi o Moodle da nossa turma de Laboratório de Circuitos Lógicos 1, mas talvez você não seja vinculado a essa turma, não tem problema. Porque a estrutura que eu uso, o template que eu uso nos Moodles de todas as minhas disciplinas é igual. Então é bem provável que vocês encontrem no mesmo lugar, seguindo os mesmos caminhos, as mesmas informações. Então, a turma de vocês certamente tem um bloco chamado material complementar. Vocês clicam nesse bloco e rolando mais para baixo vocês encontram ali em fabricantes de circuitos integrados e kits os link para o site da Xilinx, que é o fabricante dos FPGAs que nós utilizamos no laboratório e, consequentemente, o fabricante da mesma ferramenta de desenvolvimento que nós precisamos instalar. Então vocês vão clicar aqui e vocês vão ver que a tela ou a página das Xilinx, ela tem mais ou menos sempre o mesmo formato. Em geral mudam as informações da capa, mas em suporte, vocês clicando novamente em suporte, vocês vão encontrar aqui downloads e licenças. E é aqui que vocês vão clicar para encontrar uma lista de ferramentas que as Xilinx nos disponibilizam. Acontece que a gente usa o Easy porque os FPGAs que nós temos disponíveis lá no laboratório, eles são da família Spartan 3. E essa família, ela está em processo de obsolescência, que é uma família já madura. Mas os nossos kits ainda usam essa família de FPGA. Então vocês não vão usar o Vivado, que é uma ferramenta mais atual, mas que não dá suporte completo para esses FPGAs. Então vocês vão clicar aqui, ó, em Easy Archive. Aqui vocês vão encontrar uma lista grande de opções de ferramentas ou versões do Easy, desde a versão 3 até a versão 14. E dependendo da família de FPGA que vocês estão usando, o suporte está numa determinada família ou numa determinada versão do Easy. Bom, a nossa versão de FPGA, ou a nossa família de FPGA é a 14, a família Spartan 3E. E aí eu sugiro fortemente que vocês usem a versão 14.7. Agora tem uma questão bem importante, assim, a Xilinx recomenda que a gente utilize para o Windows 10 esta versão aqui. E ela tem características interessantes, funciona. Porém, ela exige a instalação de uma máquina virtual para rodar o Easy. E honestamente, nem todas as máquinas têm memória suficiente e são adequadas ao uso dessa versão. Então eu particularmente sugiro que vocês utilizem a versão 14.7, que é mais antiga. Vocês vão ver que ela é datada de 2013, mas ainda assim ela é uma versão que para as nossas necessidades é mais adequada. E eu estou pensando em necessidades do tipo característica de computador do usuário, tipo de FPGA e etc. Então, vocês têm várias opções de downloads aqui. Eu particularmente acredito que a versão mais adequada para vocês baixarem e que vai gerar menos problemas
é a versão completa, porque vocês não vão precisar pegar vários fragmentos e juntar ele. Então vocês já vão baixar tudo de uma vez só. Claro, e essa versão e essa versão completa, ela é maior. Então, dependendo da banda que vocês têm de internet, talvez vocês tenham que fazer esse processo passo a passo, considerando essas versões aqui, né, com fragmentadas. Ainda assim, eu recomendo mais uma vez que vocês baixem a versão full. E aí vocês vão clicar aqui e a Xilinx vai pedir para vocês as credenciais de vocês. Eu já fiz o login nessa máquina, então ela já tem aqui as minhas informações e aí vocês vão clicar em download. Repito, isso tem quase 8 GB de arquivo. Então é grande. E aí vocês vão baixar esse cara, um arquivo com a extensão tar. Eu já fiz o download aqui e já extraí desse cara para agilizar o processo. Porém, recomendo que vocês baixem esse cara. Vocês vão ver que vai demorar um pouco, mas é a melhor estratégia. Ok? Então, vocês vão pegar e vão salvar esse cara. E aí o download vai começar e vai demorar um tempo. Beleza? Bom, pessoal, então, dando continuidade ao processo de instalação do Easy, eu já baixei o arquivo, eu descompactei ele e agora eu estou olhando para dentro do diretório onde nós temos os arquivos de instalação. O que nós vamos fazer? Nós vamos executar a instalação e a primeira sugestão que eu dou é executem a instalação em modo de administrador. Executem como administrador. Se vocês não tiverem acesso de administrador, talvez vocês tenham problemas. Porque ele tenta escrever uma série de coisas, uma série de registros, e enfim, aí é uma limitação que vocês vão precisar testar. Eu sou administrador da minha máquina, portanto eu cliquei com o botão direito e executar como administrador. A ferramenta pergunta pra gente se a gente de fato quer instalar. E isso para mim é óbvio, né? Sim, eu quero instalar. Então ela vai executar a ferramenta ou os arquivos de instalação e vocês vão ver que ele recomenda que vocês desativem o antivírus de vocês. Então façam isso. Façam desativem temporariamente o antivírus de vocês. E aí vocês avançam. Ele vai perguntar se vocês aceitam as condições. É inevitável para a instalação que vocês aceitem e vocês vão avançar aceitando todas as licenças e termos e condições, etc. Aí vocês têm várias opções aqui de instalação. Qual é a versão mais adequada? Bom, considerando o fato de que vocês não têm a licença completa de uso das Xilinx, do Easy, eu recomendo que vocês usem a versão Webpack. A versão que vai ter quase todas as funções disponíveis e que no nosso caso ela é bastante adequada. Então usem a versão Webpack, que é a versão free, a versão de estudante. E aí vocês avançam. Ele vai perguntar se vocês querem instalar outros elementos, incluindo os drivers. E embora vocês, em princípio, não tenham a placa disponível para vocês, é interessante instalar os drivers, porque caso vocês precisem fazer alguma outra manipulação na placa, vocês já têm. Então, se vocês, por exemplo, vão usar o notebook de vocês no laboratório, forem ao laboratório, quando isso for possível, é só vocês conectarem a placa que os drivers já estarão instalados. Outra recomendação que eu dou é instalem no diretório padrão onde a Xilinx sugere, porque isso ajuda a evitar maiores conflitos. Agora, se vocês não querem instalar no diretório padrão, tentem evitar o uso de espaços. Isso também minimiza uma série de conflitos e características da ferramenta, que ela é uma construção desde 1995
Então, naquele tempo, o uso de espaços e nomes com mais de 8 dígitos era um problema. Então, como essa ferramenta ela é uma construção de longa data, eu recomendo que vocês utilizem as condições padrão. E aí ele mostra um resumo daquilo que vai ser feito e vocês só têm a opção, pelo menos para quem quer continuar, de instalar. Vocês vão ver que a ferramenta vai demorar um certo tempo para fazer isso, de acordo com as características, de acordo com o hardware de vocês, a quantidade de memória, etc. Então, o trabalho agora é esperar. Bom, ele tenta instalar mais alguns elementos, então o nosso trabalho é, enfim, garantir que isso aconteça. Então avança, aceita e instala. Ele também vai instalar essa outra ferramenta aqui que é importante. Ele pergunta se vocês querem instalar o driver e manda vocês desconectarem todos os elementos que estiverem conectados na, no computador, tá? Eu tenho uma placa aqui comigo, então vou desconectar ela e vou dar OK. Veja que ele já mostra pra gente alguns elementos que ele está instalando, drivers, e vocês têm que instalar, né? Pelo menos eu sugiro isso. Pronto, terminou. O que ele mostra pra gente? Ele mostra essa tela aqui. E essa tela é a tela de requisição ou de ajuste de licenças. Então vocês têm vários elementos aqui que são importantes, tá? E um desses elementos está aqui. Quando a gente trabalha com licenças, já dispõe das licenças, a gente configura ela aqui. São variáveis de ambiente. Porém, eu ainda não tenho a licença e eu vou solicitar ela. Então, vocês vão procurar aqui, ó, e vão pedir uma licença. Vocês podem solicitar essa licença ou usar licenças de teste e tal, mas essa opção aqui é a solicitação de licença Webpack. E é isso que vocês vão fazer. Então vocês avançam, ele vai solicitar baseado no IP de vocês, baseado no MAC address de vocês e uma série de informações que são exclusivas da máquina. Então não adianta vocês tentarem usar uma licença de uma máquina para outra. E aí eu vou solicitar a licença. Pois bem, ele vai me pedir as informações, eu já estou conectado aqui, vou avançar. E ele vai me mostrar no site das Ilix algumas opções para que eu requisite a licença. Então, a gente espera a ferramenta abrir ou a informação vir, licenciamento, e aí a partir disso o nosso trabalho segue. Então demora um pouquinho, mas o trabalho da gente é solicitar uma licença. Qual licença? Bom, eu quero uma licença do Easy. E aí eu vou procurar aqui licenças que eu já solicitei. No caso de vocês, talvez vocês não tenham isso aqui ainda. Então eu vou modificar a licença. Avança. E aí o que acontece? Vai chegar no e-mail de vocês um e-mail com
as seguintes informações. Aqui está o meu e-mail. Vocês vão ver que vai chegar um e-mail com algumas informações, o que vocês devem fazer e, além de tudo, esse arquivo, que é muito importante, que é a licença. Então o que a gente vai fazer? Eu vou baixar esse cara e vou salvar esse cara dentro do diretório onde eu salvei ou instalei o nosso Easy. E eu tenho aqui esse diretório que é aonde eu instalei. Então eu vou salvar esse cara aqui, xiles.lic, né, de licença. Fiz a instalação desse, o download. Vocês vão ver que esse cara está dentro do diretório. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse caminho aqui e vou voltar lá na ferramenta e vou dizer que a minha licença ela está dentro desse diretório. E qual é o nome da minha licença? Esse arquivo aqui. Vou copiar o nome desse arquivo aqui, ó, Xilinx. E vou colocar aqui, ó. Ele cria uma variável de ambiente. Vou copiar aqui também. E seta. E aí vocês vão ver que ele atualiza aqui uma série de coisas. Ficam verdinhas, indicando que ele tem uma licença agora dessas ferramentas. Onde é que está? Aqui, ó. O Easy está agora licenciado para mim, incluindo o meu e-mail, etc. Bom, muito bem. Então, o que eu vou fazer? Fecho esse cara, fecho isso aqui, fecho o meu e-mail, porque isso aqui não é de interesse de ninguém. E aí nós vamos seguir o nosso trabalho. Finish. Bom, pessoal, o último passo do processo de instalação agora é uma manipulação de algumas bibliotecas que são originais, mas que a gente precisa renomear elas para que o Easy funcione melhor e não dê problema. Essa recomendação ela foi inicialmente orientada pela Xilinx e ela tinha lá um case, um tratamento no fórum, e esse fórum não está mais disponível, mas eu guardei as informações e vou mostrar para vocês o que a gente tem que fazer. Então, dentro do diretório onde vocês instalaram o Easy, dentro lá do Xilinx tem a versão 14.7, dentro do C, né? Xilinx 14.7. Vocês vão procurar o seguinte diretório. Vocês vão procurar a EasyDS, depois tem o Easy, e dentro desse diretório tem mais um subdiretório lib. E dentro do lib, o NT64. Então é um caminho que tem Xilinx 14.7, EasyDS, EasyLib, NT64. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar um arquivo chamado libportability.dll. Esse cara, eu vou escrever aqui, ó, libportability.dll. Ele tá aqui, ele tem duas versões. Então esse cara aqui que nós vamos mexer, tá? Vou selecionar ele aqui dentro do nosso camarada. O que nós vamos fazer, tá? Primeira coisa, nós vamos renomear esse cara para lib de original. Por quê? Porque se der algum problema eu consigo reverter esse cara. Agora eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, e vou copiar e colar aqui dentro. Então dentro desse diretório aqui, vou voltar, porque dentro desse cara aqui, lib portability, embaixo, no caminho, lib portability, aqui. Eu renomeei esse cara. Foi esse cara que foi renomeado. O que eu vou fazer? Agora eu copio esse outro arquivo, dou um Ctrl+C, Ctrl+V, e ele cria uma cópia desse arquivo com o final NOSH. Bom, agora o que vocês vão fazer é pegar esse camarada e remover essa parte aqui, e ele vai ficar como sendo o substituto do arquivo que foi renomeado. Pois bem,
Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse arquivo, que é o arquivo renomeado. Eu vou salvar ele aqui na minha área de trabalho. Por quê? Porque eu vou usar ele em outro lugar. Então, vocês vão voltar agora num outro diretório. Esse diretório é o common. Dentro do common tem o lib e vocês têm o diretório nt64. Vocês vão procurar a mesma coisa, lib portability. Esse cara aqui. Eu vou renomear ele origin. Por quê? Porque se eu precisar usar ele, eu tenho como resgatar ele. E vou colocar aquele arquivo que eu tinha salvo aqui na minha área de trabalho dentro desse diretório. Então eu renomeei ele e substituí o arquivo pelo aquele que a gente copiou do outro diretório. Pois bem, é isso que vocês precisam fazer. Além disso, uma outra sugestão que eu dou para quem precisa ou deseja usar o Planahead é ir no diretório onde ele está instalado. Onde é que está? Stylix. Vou abrir esse diretório aqui. O atalho, né? Vocês vão encontrar o Planahead. Eu não estou conseguindo abrir esse diretório. Vocês vão encontrar o Planahead. Esse arquivo aqui. Clica com o botão direito, mais abrir no local do arquivo. Vocês vão ver que tem um atalho para 32 bits e tem um atalho para 64 bits. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o botão direito em propriedades e vão colocar nesse cara aqui menos 32, M32. Me dá OK. Sim, vocês querem fazer isso. Pronto. Agora, amiguinhos, o nosso trabalho é usar o Easy. Eu espero que isso ajude vocês a trabalharem com o Easy melhor. Por quê? Porque agora vocês têm condição de instalar ele, vocês têm condição de fazer uso dele. Então, se eu abrir aqui a ferramenta vai abrir normalmente e vocês vão conseguir usar ela para fazer os projetos da nossa disciplina. Certo? Forte abraço para vocês e tchau, tchau.